Oiê, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o RNA, a sua estrutura, os tipos e funções. Dando continuidade, então, ao assunto sobre genética e uma breve introdução, né, sobre o material genético. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar nos comentários. E desde já eu peço, por favor, que vocês se inscrevam para me ajudar. E se vocês gostarem do vídeo, pode deixar um likezinho também, que vai me ajudar muito. Tá bem? Então, vamos lá. Bom, a gente já viu até aqui que o RNA, né, ele é um ácido nucleico. No caso do RNA, ele é um ácido ribonucleico, diferente do DNA, que é um ácido desoxirribonucleico. O DNA, assim como o DNA, ele tem um grupamento fosfato ligado a uma pentose, e essa pentose é ligada a uma base nitrogenada. Tem duas diferenças aqui comparadas ao DNA, é que a pentose do RNA, ela é uma ribose, e as bases nitrogenadas também são quatro, mas a diferença é que no RNA a gente não tem a timina, a gente tem a uracila, tá certo? Então a gente chama essa estrutura toda aqui completa, né? O grupamento fosfato ligado ao carbono 5' da pentose, que é ligada na base nitrogenada, a gente chama isso tudo aqui de ribonucleotídeo. E aqui é aquela diferença que eu mencionei sobre o açúcar do RNA ser uma ribose. A gente chama no DNA de desoxirribose porque aqui nessa hidroxila ligada a esse carbono 2', há a perda do oxigênio. E aqui na ribose não tem essa perda, então a gente chama de ribose. Por isso o RNA então recebe esse nome de ácido ribonucleico, tá certo? Então são essas duas diferenças principais que vocês não podem perder de mente quando a gente fala de RNA. A base nitrogenada, que aqui no caso é uma uracila, e o açúcar, que é uma ribose. E o grupamento fosfato, né, daqui do RNA, assim como no DNA, ele vem do ácido fosfórico. Então, é o que dá essa característica para essa molécula ser classificada como um ácido. Bom, o número de bases nitrogenadas no RNA ele é bem diverso. E não tem aqui aquela relação de Chargaff que a gente menciona lá no DNA. Então, quando a gente menciona que no DNA o mesmo número de adenina que tiver igual ao número de timinas, aqui no RNA isso não acontece. Porque o DNA, ele é uma fita, é uma dupla fita e é complementar. Então, se eu tenho 10 adeninas, como eu mencionei lá, eu tenho que ter 10 timinas para ligarem nessas 10 adeninas. Não é o caso do RNA, porque ele é uma fita simples. Então, aqui nesse caso, ele não tem uma fita que complemente ele. Então, ele não precisa ter um número igual de bases nitrogenadas. O que define, então, a sequência do RNA é a necessidade que ele vai ter. Por exemplo, se ele for um RNA mensageiro, a sequência dele vai ser definida, né, o número de bases, adenina, uracila, citosina e guanina, vai ser definida pela necessidade do gene. Então, se é um gene que é para produzir insulina, talvez tenha mais adeninas do que uracilas, ou mais citosinas do que guaninas. Então, aqui pode variar. Por isso que a gente chama que é uma molécula, né, que é bem heterogênea, também nesse sentido de ter essa diversidade de bases nitrogenadas. Então, aqui não tem aquela relação de Chargaff. E aqui são as bases nitrogenadas, né? Mais uma vez, a uracila, que nesse caso ela substitui a timina, a citosina, a adenina e a guanina. Aqui, né, segue a mesma lógica do DNA, essas duas, a adenina e a guanina, têm dois anéis, ao passo que a citosina e a uracila, elas têm apenas um anel cada uma. Tudo certo? Então, existem três tipos de RNA. O RNA mensageiro, esse representado pelo RNA-M. O M pode vir aqui antes também, então ser mRNA, é a mesma coisa. O RNA transportador, o RNA-T, desculpe, aqui tem um errinho, é RNA-T. E o RNA ribossômico, que é formado, então, por essas duas subunidades. O RNA ribossômico ele tem uma particularidade que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Então, a gente vê que o RNA mensageiro é uma fita simples, o RNA transportador ele também é uma fita simples, mas ele tem a capacidade de se dobrar sobre ele mesmo, e formar essa estrutura aqui como se fosse um T, né? Um formato de cruz, um T. E o RNA ribossômico também tem a capacidade de se conformar e se dobrar aqui para formar, né, junto com algumas proteínas, essas duas subunidades, a maior e a menor, por onde passa, então, o RNA mensageiro aqui no meio. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, o RNA mensageiro, ele é o que vai trazer a receita de um gene. A gente pode imaginar, assim, que o corpo da gente, né, contém DNA em todas as células e que todo o nosso DNA, todo o
o genoma da gente, né, ele é como se fosse um livro de receitas. Cada gene é uma receita para uma coisa diferente, seja para uma proteína do cabelo, a queratina, seja a receita para o colágeno, a receita para a insulina, a receita para a metionina, a receita para qualquer coisa que tem no nosso corpo. Então, o DNA todo é um livro de receita. O gene é como se fosse uma receita específica para uma coisa. Então, por exemplo, hoje o corpo vai produzir insulina. Dentro do DNA, no livro de receitas, a gente tem a receita daquela proteína, que é o que? Um conjunto gênico, que é um gene ou um conjunto gênico, né? Pode ser mais de um gene para um mesmo produto. Então, é como se o corpo fosse lá no livro do DNA e procurasse, então, aquela receita específica. O corpo hoje vai produzir insulina, nesse momento, vai lá no DNA e acha o gene da insulina. Então, o gene é esse pedacinho do DNA que vai expressar uma característica, tá certo? Que está localizado lá dentro do núcleo da célula. Vale lembrar também que algumas organelas citoplasmáticas, elas têm o seu DNA próprio. Então, nem sempre o DNA está contido só dentro do núcleo. Ele pode estar lá no citoplasma dentro de uma organela, como é o caso dos cloroplastos nas plantas, é uma organela que tem o seu DNA próprio, e nos animais existe o DNA dentro das mitocôndrias, então existe o DNA mitocondrial especificamente. Mas para ficar mais fácil, vamos entender então que esse gene é que está dentro do núcleo e ele precisa de alguém para trazer essa receita para o citoplasma, para ser produzida lá pelo ribossomo. Então, o gene, ele não sai, o DNA não solta uma perninha dele que vai viajar lá para o citoplasma. Alguém precisa levar essa informação, alguém precisa acessar esse livro de receitas, procurar o gene lá dentro e levar essa informação para o citoplasma. Quem vai fazer isso, então, é o RNA mensageiro, como o nome já sugere. Então, ele abre o DNA, descompacta a fita num processo de transcrição, que a gente vai ver mais para frente. Aquele gene específico que é necessitado naquele momento é produzida uma fitinha só com aquela informação daquele gene. E aí essa fitinha, o RNA mensageiro, leva essa informação lá para o ribossomo, tá certo? Então, ele é a receita para um produto específico e que, a partir de um gene, é gerado um RNA mensageiro que vai depois dar origem a uma proteína. Então, o RNA mensageiro é a molécula que leva essa informação, ela é intermediária. Só ela atravessa, então, a membrana do núcleo. O DNA não sai do núcleo, não sai nenhum pedaço de DNA do núcleo, sai o RNA. Então, ele representa, né, a classe mais heterogênea dos RNAs, é aquele que contém informação do DNA, que é para a síntese da proteína. E cada sequência de 3 bases nitrogenadas, então, a cada 3 letrinhas, a gente denomina de códon. Então, a gente pode ver aqui que as 3 primeiras letras desse RNA mensageiro é A ou G. Essa informação vai dizer para o ribossomo que ele precisa buscar no meio uma metionina. Então, cada 3 letrinhas vai dar uma informação para um peptídeo diferente. E aí, quando você tiver vários peptídeos, essa cadeia polipeptídica, existe um processo de conformação que vai gerar uma proteína. Então, nada mais é que a leitura de a cada 3 códons, a gente vai ter a junção aí de um aminoácido, então, que vai formar uma proteína. Então, por isso que podem existir proteínas que exigem um RNA mensageiro enorme, mas também existem proteínas que exigem um RNA mensageiro relativamente pequeno. Então, por isso que a gente fala que é uma classe heterogênea, porque existem RNA mensageiros imensos e pequenos, né, dentro para produzir diversos produtos proteicos dentro da célula, tá certo? Por isso que eu botei aqui 2 tamanhos distintos. Então, como é feita a síntese desse RNA mensageiro? Dentro do núcleo a gente tem o DNA, então digamos que hoje, nesse momento que eu tirei essa foto aqui dessa célula, eu estava produzindo insulina. E aí esse aqui é o pedacinho do DNA que está contido a insulina. Então, o DNA ele tem várias sequências, né, de genes e várias sequências que não representam genes, são simplesmente letras repetidas ao acaso e que não têm uma função específica, que são produtos, né, de todo o crossing over do DNA. Então, muitas vezes tem muitas letrinhas que estão ali só por estarem, elas ocupam um espaço e entre aquelas letras umas e outras existem os genes. Então, quando o RNA ele vai ser transcrito, né, ele vai ler o DNA para formar essa fita simples, ele sofre um processo em que retira-se essas partes que não são importantes, que não vão ser produzidos genes. Então, aí, desse RNA, a gente tem, então, o RNA mensageiro formado. E o RNA mensageiro, por si só, ele é muito frágil para sair ao núcleo e levar a informação para o ribossomo, porque ele é uma molécula mais simples, né? Então, ele sofre com o meio, ele pode sofrer degradação muito fácil. Então, antes desse RNA mensageiro sair do núcleo, é adicionado nele uma cauda, que a gente chama de cauda poliar, porque tem vários aqui, né, resíduos de adenina no final, para proteger ele, né? Digamos que se ele saísse sem esse processo de maturação, rapidamente ele seria degradado no citoplasma e nem chegaria, muitas vezes, aos RNAs
ribossômicos, né, lá no ribossomo. E aí esse RNA mensageiro maturado, chegando lá no ribossomo, ele passa então pelo processo de tradução, formando a cadeia polipeptídica. Lembrando que a cada 3 letrinhas, eu teria então formado, juntado nessa cadeia, um aminoácido. Então, vai ser lido de 3 em 3. E aqui, por fim, teria a formação da proteína lá no citoplasma. Esse aqui é o exemplo, então, digamos que eu estava falando aqui de um RNA mensageiro que queria formar a insulina. Então, a cada 3 letrinhas, ele adicionou aqui um aminoácido diferente. Então, esse RNA mensageiro tinha letrinhas suficientes para formar essa cadeia toda. Mas a insulina, ela é uma proteína, né, que tem função hormonal, que tem 2 cadeias. Então, ele teve que formar uma cadeia A, depois uma cadeia B, cada uma contendo 30 aminoácidos, a outra contendo 21. Agora, a gente vai falar um pouquinho do RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele forma aqui os ribossomos, que tem essas 2 subunidades, e ele é basicamente a junção de algumas proteínas com o RNA ribossomal meio que conformado ali, juntando essas proteínas. Então, formam 2 blocos. Imagine uma estrutura realmente 3D. Formam esses 2 blocos e ele tem a função, então, de formar esses ribossomos, que funcionam como aparelhos da síntese proteica. Então, aqui, como ele é formado, ó, tem o RNA ribossomal, que é aquela sequencinha de letrinhas mesmo, né, das bases nitrogenadas. Tem a subunidade maior e a subunidade menor aqui embaixo. Eles se juntam a algumas proteínas. E aí, a junção dele forma esse bloco aqui, essa subunidade maior, e aqui de baixo essa subunidade menor, formando, então, a montagem dos ribossomos. E aqui o RNA transportador, que é responsável por carregar esses aminoácidos lá que vão compor aquela proteína que eu mostrei para vocês. Então, o RNA transportador, ele tem esse formato aqui, ele se dobra em torno dele mesmo, tem essa porção 3' aqui, é onde vão estar conectados os aminoácidos, né, para formar a cadeia polipeptídica, e aqui o anticódon, a gente chama de anticódon, ácido anticódon, é que reconhece no RNA mensageiro qual aminoácido ele precisa trazer. Então, ele se liga aqui no RNA mensageiro, identifica que aquele aminoácido precisa ser trazido para a síntese proteica e ele, então, transporta até o ribossomo esse RNA. Então, aqui, mostrando os 3 RNA juntos, a gente tem a subunidade maior do ribossomo, a subunidade menor, né, formados por RNA ribossomal e proteínas. Aqui dentro, então, entre as 2 subunidades, passa o RNA mensageiro, como se fosse uma esteira mesmo, e ele vai passando, e à medida que ele passa, o RNA transportador se conecta aqui aos sítios aos sítios do ribossomo. Então, aqui o RNA transportador entra pelo sítio A, que é o sítio de ligação, e aí ele traz o aminoácido que condiz com aquela informação de trinca de bases que contém lá no RNA mensageiro. Então, aqui, se tiver a informação A, U, G, o aminoácido que vai estar aqui é o aminoácido da metionina, que vai dar início então, ao processo de tradução. Aí, a partir do momento, então, que ele conecta aqui, reconhece, ele passa para cá e se conecta, né, no sítio P ao restante da cadeia polipeptídica, que já tinha passado ali pelo processo de transcrição. E aí, quando ele conecta, o próximo RNA transportador já está lá no sítio A, né? Do próximo aminoácido já está no sítio A. Então, quando ele identifica lá esse RNA transportador que vai para o sítio E, e daí ele sai do desconecta dos ribossomos. E aí esse processo vai seguindo, o sítio A, P e E. A, P e E, o RNA, ele entra no ribossomo, ele passa pelo sítio P, deixa o seu aminoácido e sai pelo sítio E. Então é isso que a gente precisava ver sobre os 3 tipos de RNA, porque agora a gente vai entrar no processo de transcrição, de fato, e processo de tradução, a gente precisa entender um pouco que papel que eles desempenham aqui em todos esses processos. Então, agora identificados, a gente vai para a próxima aula e a gente vai ver um pouquinho, então, desses processos de transcrição e tradução, né, de síntese proteica. Tudo bem? Então é isso, gente. Até mais. Bons estudos e vejo vocês. Um beijo.